Um bom dia, amada igreja, em nome de Jesus, amém? Que a paz de Deus esteja sobre nós, em nome de Jesus. Motivo de nós agradecermos a Deus por mais um dia de vida, pelo ar que nós respiramos, por tudo que nós já passamos pela semana e por mais uma semana que Ele nos concede. E nós sabemos que nada é por acaso. Com a lição de hoje, Deus tem um propósito para cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Então, enquanto nós estivermos aqui, agradecendo a Deus pelas lutas, agradecendo a Deus por tudo que nós temos passado, porque com todas as lutas, Deus está conosco. Ele não nos desampara, não é verdade? E Ele nos fortalece a cada dia, nos dá ânimo, nos coloca de pé e nós prosseguimos em nossa vida. Assim, nós vamos agradecer mais uma vez a Deus, colocar diante de Deus mais uma vez a nossa vida, porque é Ele que nos concede esse privilégio de estarmos aqui falando com Ele. Nós estamos falando, assim como nós estudamos a lição de hoje, com o nosso dono, nós fomos adotados por Ele. E nada mais que o Pai, assim como filho com o Pai, a intimidade de filho com o Pai. Nós temos um Pai que não nos desampara jamais. E eu costumo dizer que, independente das circunstâncias, Ele está conosco a cada momento, a cada segundo. E nós temos que agradecer, somente agradecer. Mesmo que você esteja passando por algo que só Deus sabe o seu coração, é Ele que sonda. Muitas das vezes, nós não sabemos o que o outro está passando, mas saiba que Deus conhece o teu coração, Ele sonda o seu coração, os nossos corações, e Ele nos fortalece. E Ele sabe o melhor para cada um de nós. Nós não sabemos absolutamente nada. E é somente gratidão a Deus. Assim também nas nossas orações, eu vou frisar uma parte um acontecimento ontem que tocou em nossos corações ali naquele momento que nós estávamos atendendo aquela família, quando veio uma mãe até a mim e perguntou se o hospital aceitaria uma visita religiosa, se ali poderia um pastor fazer a oração pelo filho. E eu já sabia que o filho já tinha partido. Então o filho, ele tinha 17 aninhos, um rapazinho lindo, um garoto lindo. E lá estava ela, o marido e o irmão, né? O filho mais novo. A família ali reunida, aguardando para visitar. Mas sendo que a assistência social já sabia, já tinha nos avisado, e já tinha avisado que assim que essa família chegasse, para que nós pudéssemos avisá-los, para que o médico pudesse descer e aguardar na salinha e chamasse a família antes, porque não seria liberada a visita. E ali nós já sabíamos, eu e a colega, que a família iria chegar. E ela chega assim, com uma força tão grande, e dizendo que o pastor iria chegar e se ela poderia, se o hospital liberaria. Você imagina, para você naquele momento, você olhar para o rosto daquela mãe e você sabendo que o filho já foi, né? Embora que você, naquele momento, você tem que ser forte, você tem que demonstrar ali uma área, seu profissionalismo, mas você é ser humano, a empatia tem que estar acima de tudo. E ser humano acima de tudo. Se colocar no lugar daquela pessoa acima de tudo. Mas você não pode falar, né? E tinha que aguardar. Ali teria uma equipe multi que iria conversar com ela. E nós ali não estaríamos ali no momento para falar. Nós não tínhamos esse poder para falar. Não era de praxe. E ali o protocolo, tinha que seguir o protocolo. Então, simplesmente, eu falei que ela poderia conversar com a assistente social. E ela sentou lá na minha frente, ficou sentadinha, e eu não conseguia muito olhar para ela. Tinha que ficar olhando para o computador, olhando para um lado, falando uma coisa e outra aqui, atendendo ali, e estava lá a família aguardando, e o irmãozinho do lado, sorrindo, e de repente a assistente social chama, foram conversar e a gente só escuta os gritos. Foi desesperador aquele momento. Assim como os outros que a gente observa ali, que não tem como, que é um local que a gente observa o tempo todo, quase todos os dias, mas ontem, aquele momento, por ela perguntar se poderia trazer o pastor, e o pastor estava chegando para a oração,
foi um momento assim que nos impactou, assim como os outros profissionais ali também que estavam. Então, assim, nesse momento, ela caiu, precisou de ir para o trauma, a família, né, foi desesperador, tanto para o irmãozinho, e um acidente de moto, né, que acabou sendo ali fatal. Mas o que eu venho frisar com isso, né? Eu creio que assim como ela estava com tanta fé e perguntando se o pastor poderia ir lá fazer uma oração, Deus está fortalecendo nesse momento, né? E peço aos irmãos, a família do Rian precisa muito de nossas orações, assim como outras famílias também, outros enlutados também. Mas foi muito impactante para nós. O pastor chegou depois, não sabia do que tinha acontecido e de repente ele descobre ali no momento. Ele foi para orar. Mas aí naquele momento já estava até orando pelos familiares para que Deus confortasse os corações, né? Então é assim, a nossa vida é assim, que possamos em todos os momentos, seja qual for, aonde você estiver, que possamos estar ligados com Deus, porque a gente não sabe daqui a pouco, o amanhã, só Deus pertence, a nossa vida pertence a Deus. Então é assim, é gratidão a Deus por tudo, nós vamos estar em oração, e esse privilégio de estarmos aqui, enquanto nós estivermos aqui, que possamos pedir, Senhor, me use, que eu possa ser usado por Ti, em qualquer lugar que eu esteja, que eu seja um canal, né? Que a nossa boca seja um canal, nossos ouvidos também, muitas das vezes não é por falar, é por ouvir, a pessoa precisa somente de um abraço, mas que possamos ser um canal, e vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui, para que possamos ser usados por Cristo onde quer que nós estivermos, não é verdade? Vamos estar em oração com Deus, agradecendo a Deus por mais um dia, e assim também pelo familiar do Rian, nossos familiares aqui da nossa igreja também, pelas bênçãos recebidas, assim como a irmã Ana Cláudia já frisou aqui à frente, agradecendo por tudo, e o mais o Deus fará. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos, meu Deus, porque aqui nós estamos, e se aqui estamos porque o Senhor nos permitiu. Senhor, agradecemos porque o Senhor comandaste nossas vidas, o Senhor é o dono de nossas vidas, assim como foi estudado. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos livrado do perigo, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos levantado a cada dia, mesmo desanimados muitas das vezes, mas o Senhor tem nos guardado. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque aqui nós estamos. Agradecemos, meu Deus, por este culto, porque estamos aqui para cultuar a Ti. Então agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui fazendo para o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas, ó Deus, porque que o Senhor possa nos usar, mas para fazermos a Tua obra onde quer que nós andarmos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, não o nosso, porque nós não sabemos nada. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada irmão aqui presente, cada família aqui representada. As orações aqui, Senhor Deus, estão sendo feitas. Eu sei que cada coração aí, o Senhor sondaste, o Senhor conhece cada um, cada família, cada membro familiar. O Senhor possa estar, ó Pai, neste momento, ó Deus, com as suas mãos santas e poderosas sobre cada vida, entrando com providência naquelas causas impossíveis para nós, mas possíveis para o Senhor. Entregue tuas santas mãos, ó Deus, mais uma vez este culto. Venha, Pai, nos usar conforme o Teu querer, Senhor. Usa-nos, ó Deus, porque nós não somos nada sem o Senhor em nossas vidas. Pai, abençoe, Senhor Deus, cada irmão aqui presente. Abençoe nossa igreja, cada departamento, Senhor Deus. Cada um, ó Pai, de repente, nesse momento está, Senhor Deus, já cultuando a Deus, cultuando a Ti em casa. Entrego também Tuas santas mãos. Entrega os enfermos da Tua casa. Entrega, Senhor Deus, cada um, cada aniversariante. E assim, Senhor Deus, agradecendo pelas bênçãos recebidas, ó Deus. Ó Pai, o milagre da vida. E assim nós agradecemos a Ti. Em nome de Jesus, nós entregamos este culto em Tuas santas mãos. Nos use conforme o Teu querer, cada um, Senhor Deus. O Senhor conhece o coração de cada um. Em nome de Jesus, nós pedimos e Te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 112, Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Nós vencemos cada dia, porque nós temos um Deus que está conosco, ai de nós se não fosse Ele. Então vamos louvar 112, Vencendo, vem Jesus. Convidar o nosso irmão Diácono Gilberto, que vem nos ajudar com este louvor.
Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais de sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus, porque a vinda dele está próxima, sempre nós ouvimos isso, e sabemos que está próxima. Simplesmente é isso. Simplesmente é você crer. E vamos fazer o que tem de fazer enquanto nós estamos aqui. Vamos louvar o nosso Deus bem alegremente, porque o nosso Deus é merecedor de nosso louvor, toda a honra, toda a glória. Se os irmãos puderem ficar de pé para louvar o nosso Deus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves neste mundo seguirão a sua vida. Os sinais da sua vida mais se mostram Amém, igreja? Amém. Glória a Deus por isso. Vencido tem Jesus. Amém. Possamos colocar tudo nas mãos de Deus. Com Cristo, nós poderemos vencer as batalhas. Nós venceremos as batalhas. Nós vencemos as batalhas. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Romanos 6, de 1 a 4, que diz... Mesmo de óculos, lá está pequeno para mim. Não tem problema não, né, irmãos? Posso ler aqui. Os irmãos juntos. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Igreja, irmãos...
Amém, irmãos? É assim que nós cremos. Nós cremos uma vida nova, assim como nós estudamos hoje, a palavra de Deus fala sobre redenção e uma nova vida, a partir do momento que nós somos escolhidos por Ele, a partir do momento que Deus colocou o seu Filho único ali na cruz para morrer por nós, nós o aceitamos e nesse momento, a cada dia santificação, pedindo a Deus força e assim Deus vai nos fortalecendo e vivendo ali, pedindo a Deus, Senhor, me ajude a seguir o teu querer, me ajude a minha pequena, em tantas falhas, né? Pequena não, são tantas falhas, mas minha pequena fé, e Deus vai nos fortalecendo a cada dia. Vamos mais uma vez, gratidão na luta, assim dando continuidade. Já falamos aí sobre nós somos filhos adotados, a partir do momento nós já herdamos aí toda a nossa herança com Cristo, agora Ele vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, vamos todos os dias falar isso, e agora falando gratidão nas lutas, gratidão independente das circunstâncias, gratidão, com a gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, amém? Amém, vamos louvar nosso Deus. Com gratidão e com fervor, cantemos Irmãos, fazer o mundo todo seu nome conhecer. Deus venha nos usar para que realmente esse mundo venha conhecer que só há um Deus que tudo pode em nossas vidas, amém? Nesse momento, convido o irmão Diácono, irmão Gilberto, para estar em oração, agradecendo a Deus pelas vidas, por nós estarmos aqui, pelas obras, pelas ofertas, pelos dízimos na casa de Deus, para que possamos assim aqui continuarmos, pregarmos o Evangelho, falarmos de Deus, e assim, que esse bairro, não somente bairro, nossa cidade, assim também como nosso estado, o nosso país, venha proclamar o nome do nosso Deus, amém, irmãos? Amém. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante de tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos prestar um culto de adoração ao teu santo nome,
e também, Senhor, de louvarmos, engrandecermos o Teu santo nome, contribuir também com a Tua obra aqui, Senhor, financeiramente. Te agradecemos por esse momento, ó Deus, de dedicação de vidas e bens, Senhor, que cada um de nós possamos, ó Deus, estar sempre empenhado na Tua obra, na medida do possível, e que o Senhor esteja abençoando, renovando nossas forças físicas, espirituais, para que possamos sempre estarmos aqui, Senhor, para Te adorar de corpo e alma e coração. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que vieram nesta manhã, por este culto, Senhor, que está sendo celebrado aqui nesta manhã, e aqueles, Senhor, que estão ao alcance de nossa voz, através das redes sociais, Senhor, que eles possam também ouvir, Senhor, nesta manhã, a palavra, Senhor, que será pregada e anunciada, Senhor, e que possa ficar intercalada em cada coração, e que também, como uma semente preciosa, ela possa germinar nos corações, produzir frutos para a glória do Teu santo nome. Abençoa a irmã Rosilene, Tua serva, na direção deste culto desta manhã. Abençoa sua vida espiritual, sua família, ó Deus, sua mãe também, que está dependendo, Senhor, da Tua misericórdia, mas nós temos certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor dará saúde à Tua serva, Senhor, para que ela possa também estar, ó Deus, na Tua casa, Te adorando em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, a mensagem que teremos dentro de alguns instantes, que esta venha falar profundamente aos nossos corações. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nesse momento vamos ouvir o nosso irmão Gilberto louvando o nosso Deus. Irmão, eu vou cantar um hino que está de acordo com o estudo dessa manhã. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ouvir a acusação do tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer mais gente acreditar. E quase paramos em força de boa, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Dele também não se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investida do tentador, mas nenhuma condenação
revestida do véu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus continue nos abençoando. Esse louvor edificante, que edifica nossas vidas. Deus continue abençoando o irmão Gilberto, abençoando a nossa igreja, abençoando cada um de nós, que possamos nos colocarmos firmes diante dele. E quando não estivermos firmes, ele nos fortalece e nos coloca firme. É verdade, irmãos? É ele que nos fortalece. Então, nesse momento eu convido o pastor, esteja aqui à frente, a mensagem de hoje, a parte da manhã, assim também nós teremos à noite, agradecendo a Deus pela oportunidade, é um privilégio para nós de estarmos diante de Deus e assim com os nossos irmãos, para louvar, para falar do nosso Deus tão poderoso, que pode todas as coisas nas nossas vidas, que sonda, que conhece os nossos corações. Então é muito bom, irmãos. Confie nele, saiba que ele conhece tudo da sua vida, da minha vida, e o mais ele fará. Descanse nele. Amém? A palavra está com o pastor Marcelo. Estamos, mais uma vez reunidos para louvar ao Senhor, bendizer o nome dEle, meditarmos na sua palavra, e através da palavra dEle crescermos no conhecimento da verdade e entender que Deus ele nos convida o tempo todo a crescermos realmente no conhecimento do que é a verdade. Deus ele vai falando com você, vai falando comigo, vai falando conosco, e através da sua palavra Ele deseja nos usar para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja honrado, através das nossas vidas. E continuando pensando na pessoa do Espírito de Deus, é interessante, podemos entender o que Deus trabalha, os adolescentes também, exatamente o estudo, sobre o Espírito de Deus, e aqui também, sobre o Espírito de Deus, e pensando o que Deus ele vai fazendo, o que Ele vai falando conosco, através do agir do Espírito, através da ação do Espírito de Deus na nossa vida como cristãos. Muitos têm falado daquele avivamento que está acontecendo lá naquela universidade nos Estados Unidos, que Deus está agindo com poder, com graça, com misericórdia. E o interessante de tudo é que parece algo extraordinário, parece algo assim absurdo. Não deveria. Deus é o Senhor da igreja e o Espírito de Deus está conosco, Ele caminha conosco, É interessante que quando nós pensamos no Espírito de Deus, o que te vem à mente, foi a nossa conversa lá em cima, uma das nossas conversas lá com os adolescentes. Quando nós falamos que o Espírito Santo de Deus é consolador, o que vem na tua mente? O que é consolar? O que vem imediatamente na sua mente? Porque no momento triste, não é isso? No momento de angústia, no momento de depressão, no momento de dor, eu não estou sozinho, não estou sozinha, e o Espírito Santo está me consolando. Consolar é só isso? É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Isso, com gemidos inexprimíveis. Mas esse consolo dele não é só no momento ruim, de angústia. Esse consolo dele é no momento que parece que estamos em dúvida. E ele vem e diz assim: não, você está certo. Você está certo. Ou ele vem e diz assim: muda de direção. O consolo de Deus, através do Santo Espírito, não é só no momento de luto, não é só no momento de doença, não é só no momento de dor. É no momento quando você é cristão de verdade e todo mundo está falando para você fazer o contrário do que Deus quer e você faz o que Deus quer fazer. E aí o Espírito Santo vem e fala assim: é isso aí,
Isso é consolo. Porque está todo mundo pedindo para você fazer uma coisa errada, e o Espírito Santo está falando dentro de você, não, continue assim, porque você está certo. Isso é uma forma de consolo. Tudo pelejando ao contrário, e você está sendo obediente. Aí o Espírito Santo de Deus vem e te consola. Compartilhei com eles lá um momento particular meu que aconteceu ontem. A gente estava numa reunião e eu não poderia participar de uma votação em um determinado momento na assembleia do condomínio, né? E aí, só o presidente da mesa, o síndico sabia isso, e Deus, e eu, né? E lógico que as pessoas que estavam ali, que eu conversei sobre o assunto. E aí, tinha uma pessoa do meu lado, na hora das votações, e está vendo que eu não levanto a mão, né? Eu estou quietinho na minha. E aí, vamos fazer isso. Aí, quem concorda? Aí levanta, igual a gente aqui, assembleia, né? Assembleia de condomínio é igual a assembleia de igreja, a mesma coisa, assembleia é assembleia. As pessoas tomam decisões em assembleia. E aí, só que por um impedimento meu, eu não poderia tomar decisão ali. E aí eu resolvi ficar quieto, presente, mas quieto. E aí o vizinho olhou assim, tu não vota não, rapaz? Assim mesmo, não posso. E expliquei o motivo para ele, que ele não sabia o motivo. Que bobeira! Ninguém está sabendo disso. Falei, agora o senhor está sabendo. Mas ninguém mais está sabendo. Eu falei, o presidente da mesa está sabendo, o síndico está sabendo. Eu estou sabendo e o Espírito do Senhor está sabendo. Mas não tem problema nenhum. Tem, meu irmão. E aí, imediatamente, o Espírito Santo falou assim, você está certo. Isso é consolo. Porque se eu fosse na onda dele, a partir daquele momento eu levantava a minha mão e votava. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Quem nos convence disso? O Espírito de Deus. E quem nos consola quando a gente toma a decisão certa, e mesmo às vezes parecendo para os outros que está errada, é certa, é o Espírito de Deus. Então ele fala assim, tá certo, tá certo. Eu contei uma história para ele, para a gente descontrair, né? Já contei algumas vezes aqui para vocês. Estou eu lá em Teresópolis, né? Líder de adolescentes, diácono, não é? Vice-presidente do corpo diaconal, vice-presidente da central de Teresópolis, estou eu lá. E aí os colegas que não são crentes, na saída eu estou saindo para ir para casa, passo na calçada do Parque Regadas, o Ponte de Teresópolis, né? Tem uns amigos meus tomando cervejinha na tulipa, né? Beleza, imagina que é esse copo aqui, né? Mas não é esse copo aqui, lógico que não, né? Mas parece um pouquinho. E aí os amigos estão lá tomando a cervejinha deles. E aí, Marcelo, tudo bem? Eu vou passar, eu sou crente. Não, eu vou sentar com os meus amigos. Certo? Eles estão lá na cerveja deles, o problema é que eles bebem a cervejinha deles, certo? Está lá eles tomando a cervejinha deles, beleza. Eu sentei para conversar com os meus amigos. Vai beber nada não, Marcelo? Nem quando eu não era cristão, gente, eu bebia bebida alcoólica. Eu pedi um Guaraná, já falei aqui algumas vezes, né? Só para lembrar para aqueles que já ouviram e aqueles que ainda não ouviram. Pedi um Guaraná. O Guaraná veio em quê? Numa tulipa. E o Guaraná estava com espuminha. Aí passa aqueles crentes, né? Quem está sentado na mesa dos bebedores de cerveja? O diácono e o vice-presidente da igreja. Tiraram uma foto, mandaram para o meu pastor. Lógico que antigamente não tinha essa, né? Não tinha essa vantagem aqui. Mandaram, aí pastor, mostraram lá para o pastor na máquina, né? Tinha até máquina no bolso para tirar foto. Rapaz, misericórdia, não? Aí, estou eu lá tomando meu guaranazinho, né? Com a espuminha aqui, que eu esqueci o nome, que eu não vivi essa vida, mas a gente sabe algumas coisas, né? Da mesma cor, no mesmo copo. Tá Marcelo lá tomando cerveja com os amigos não crentes. Aí o pastor me chamou. Aí eu falei, pastor, o senhor me conhece, pastor. Eu não bebia quando eu não era convertido. Por que eu vou beber agora? Eu sei, mas e aqui? Isso é Guaraná, pastor. Agora, o senhor acreditar é com o senhor.
eu sei que o meu Deus sabe o que eu fiz. Acabou. E o Espírito Santo traz um consolo abençoador, porque sabe que você está falando a verdade. Acabou. A gente pode mentir para todo mundo, menos para Deus. A gente pode enganar todo mundo, menos Deus. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Salmo 139. Então, o Espírito Santo nos capacita a vencer tentações. O Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado. Essa é a função e a ação do Espírito Santo hoje. Lá na universidade, que está acontecendo aquele avivamento, né, que a gente só vai saber se é avivamento mesmo daqui a uns tempos, certo? Porque o avivamento que Deus traz para a igreja não é interno, certo? Deus, ele traz o avivamento para fora, e não só para dentro. Então, a gente está enxergando lá aquele avivamento. As pessoas estão sendo curadas sem ninguém dizer lá, seja curado em nome de Jesus. O primeiro sinal de avivamento que o Espírito Santo traz: alguma coisa está morta em mim, em relação a Deus. E o Espírito Santo me convence que aquilo precisa ser avivado. E aí eu busco Deus. Pode ser um dom que eu estou enterrando, um talento que eu estou enterrando, um pecado que eu cometi e está cauterizado, né? Mas naquele momento ali o Espírito Santo, me convenceu. Aquela área da minha vida estava morta. O que o Espírito Santo faz? Traz vida e convence. Aí a gente volta a fazer aquilo que a gente fazia, estava entristecido de não queria fazer, sei lá, por alguns motivos, né? Aí volta a cantar, volta a pregar, volta a dirigir, volta a estar aula, volta a fazer tudo. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo faz, nos convence que a gente está errado, que está em pecado. Então não há avivamento sem confissão de pecado, porque sempre tem um pecado em nós. Então não há um avivamento sem confissão de pecado. O que eles estão fazendo lá? Se você chegar no culto lá, os jovens estão ali orando por eles mesmos, ou seja, pelo eu, pelos companheiros e pelo mundo, para que haja arrependimento. Mas primeiro tem que haver arrependimento em quem? Em mim. Isso é avivamento. É colocar vida naquilo que estava morto. Então é confissão de pecado. A primeira ação do Espírito Santo é a confissão de pecado, porque ele nos convence do pecado. Jesus disse isso, não é? Ele disse isso. Lá em Lucas, que é interessante você olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, é a continuação em Atos. Né? O Evangelho de João está no meio do caminho aqui para dividir a biografia da história da igreja. Os evangelhos são a biografia de Jesus. Então Lucas escreveu até um certo ponto uma biografia de Jesus, que aí foi separado em Evangelho de Lucas até o capítulo 24 de Lucas. E no capítulo 24 de Lucas, no verso 49, diz o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. De Lucas 24, 49, pula para Atos capítulo 1, porque era o mesmo livro, era a mesma narrativa. Então, a separação do Evangelho de Lucas, quem faz é os homens, mas o Evangelho de Lucas e o livro de Atos é um livro só, só que foi separado aqui por causa, até o capítulo 24 é a biografia de Jesus, não é? Ou o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus. A partir de Atos capítulo 1 é a história da igreja. Aí Lucas começa a escrever não mais a história de Jesus, Lucas começa a escrever a história da igreja, mas é um livro só, é uma sequência. Termina como? Vão para Jerusalém e fiquem lá. E o livro de Atos começa com o quê? Com os 120 em Jerusalém, não é? Porque os 380 deram no pé, não aguentaram 10 dias, certo? Jesus ressuscita, fica 40 dias com seus discípulos, ainda ensinando os seus discípulos, e ele fala assim, aqui em Lucas 24, 49, registrado:
Vocês vão para Jerusalém porque eu preciso ir, né? Tanto os adolescentes como os adultos aqui estudaram isso. Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. É necessário que eu vá para que ele seja enviado. Então, Jesus sobe aos céus, os discípulos veem Jesus subindo aos céus. Jesus tinha mais ou menos 500 discípulos, não é? Próximos a ele ali. Lucas vai deixar isso registrado. 500 pessoas mais ou menos viram Jesus, andaram com Jesus, seguiam Jesus mais de perto, não somente os 12. Jesus tinha 12 apóstolos e 500 discípulos. Então, essas pessoas estavam ali com Jesus, andando com Jesus. E aí Jesus dá essa ordem, não somente aos discípulos apóstolos, Jesus dá ordem aos discípulos, vão para Jerusalém. Lucas registra aqui em 24:49. E aí, vem o primeiro dia, eles estão o quê? Fazendo exatamente o que esses jovens estão fazendo lá naquela universidade. Não é novidade para eles aquilo lá, é uma universidade metodista wesleyana. Certo? Eles precisam estar, é obrigação do aluno daquela universidade participar de 3 cultos durante a semana. É uma universidade metodista, wesleyana. E eles estão ali. E aí no dia 8, né? Um grupo de jovens reunido em culto, continuaram em culto. E estão até hoje em culto. Não são as mesmas pessoas, lógico, né? Mas vai alternando. E aí está havendo curas, está havendo conversões, está havendo arrependimento. Está todo mundo olhando para aquela universidade ali. Todo mundo está olhando para eles. Mas o avivamento não vem somente para dentro de uma igreja ou para dentro de uma comunidade. O avivamento, Deus, como eu coloquei em um determinado lugar aí, agora eu não lembro aonde, a gente, denominacionalmente pensando, a gente pensa dentro da caixinha. Qual é a nossa caixinha? Batista, não é isso? Igreja Batista. Então a gente pensa dentro da caixinha da Igreja Batista. O assembleano vai pensar dentro da caixinha, Assembleia de Deus. O metodista vai pensar dentro da caixinha, metodista. Certo? E as denominações vão pensar dentro das suas caixinhas denominacionais, com as suas doutrinas locais. Certo? Deus, ele não pensa dentro da caixinha, ele pensa fora dela. Então Deus, ele age dentro da caixinha, batista, metodista, assembleano, presbiteriano, não importa a denominação. Deus usa a caixinha, mas ele pensa fora dela. Então, não há avivamento sem confissão de pecado. Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem missões. Evangelização. Então, o que Deus está fazendo com você individualmente tem que me atingir. O que Deus está fazendo comigo individualmente tem que te atingir. E nos atingindo, tem que atingir essa rua. E atingindo essa rua, tem que atingir o bairro. E atingindo o bairro, tem que atingir Araruama. E atingindo Araruama, o estado do Rio. E o estado do Rio, o Brasil. E o Brasil, o mundo. Isso é avivamento. Deus não vai trazer avivamento para que fique guardado na caixinha. Dá para entender? Deus traz avivamento para que chegue até os confins da terra esse avivamento. É isso que Deus faz. Então não tem nada de novo em avivamento. Só que ver jovens universitários, não é? Orando. Você chegar perto, ficar quietinho ouvindo, ele está lá: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, fiz aquilo, me perdoa porque o meu irmão está aqui comigo orando e eu não estava acreditando na vida dele, na fé, sabe? Confissão de pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, não é? Tem gente que acha que o Espírito Santo está aqui na igreja, está em nós para nos dar poder de profetizar, poder de falar em línguas, poder para isso, poder para... Ele está aqui para nos dar poder para resistir ao diabo. É isso que ele está fazendo. Resistir às tentações e aguentar nas provações. Como eu costumo dizer, e falei mais uma vez para eles lá, sem nenhum medo de errar, sem querer ser herege, né? Se o Espírito Santo não tivesse descido, a história ia morrer, não ia morrer? Ia virar só um conto. Jesus, um homem lá foi crucificado, um homem santo. Ia virar uma história. Não estou diminuindo, jamais para deixar bem claro, né?
Não estou diminuindo o sacrifício, a entrega, a obra salvífica. Mas se o Espírito Santo não descesse para sempre, ia se perder na história. Como muita coisa se perdeu na história. 380, no meu ponto de vista, deram no pé em 10 dias. No meu entendimento, Jesus não falou somente para os apóstolos. No meu entendimento, Jesus falou para 500 pessoas. Ficar em Jerusalém, que até do alto sejam revestidos de poder. E os 500 vão para Jerusalém. Aí vem o primeiro dia, estão orando, eles não estão batendo papo. Pô, será que o Espírito Santo vai vir mesmo? Será que aquilo que Jesus falou é verdade? Eles não estão questionando, eles estão orando, aguardando o Espírito Santo descer. Para sempre. Não é? Porque ele era temporal, agora ele não é mais temporal. Ele habita e fica. Ele não faz visita. Ele faz visitações especiais, né? Ele visita especialmente, mas ele mora, mas mora. E aí, passa um dia, nada. Passa 2 dias, nada. Então, eles orando. Passa 3 dias e nada da promessa. Jesus falou, não é? A promessa do meu Pai, não é? Envio sobre vocês. Lucas 24, 49. 4 dias, que promessa demorada, meu Deus do céu, não dá para orar mais não. 5 dias, alguns já deram no pé. 6 dias, mais alguns deram no pé. 7 dias, mais alguns deram no pé. 8 dias, não vem não, vamos embora para casa, vamos voltar a pescar, né? Vem mais não, vamos voltar a viver as nossas vidas. Eles foram evangelizar, gente? Esses que foram embora? Não, voltaram para o seu cotidiano, sumiram da história. A gente só sabe dos 120. E os 380? Alguém sabe alguma coisa? A gente só sabe depois de 12, lá em Atos capítulo 19, que Paulo encontra com esses 12, lógico que muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Não é exatamente ali, né? Mas muito tempo depois. Olha quanto tempo passa da descida do Pentecostes, Atos capítulo 2, né? Da descida do Espírito Santo permanente até Atos capítulo 19. Quanto tempo passa? 34 anos, 35 anos, pelo menos. Quando Paulo, em capítulo 19 de Atos, encontra com aqueles 12 discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? É a pergunta de Paulo em Atos 19, verso 1. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A gente nem sabe quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Não é? Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Passou 9 dias. Talvez esses 12 eram desses que deram no pé. Chega o 10º dia, 120 recebem o Espírito Santo para sempre. Aí Pedro levanta naquele discurso maravilhoso, não é? Simples, mas cheio de poder. Não é mais o Pedro que negou Jesus, não é mais o Pedro medroso, é o Pedro corajoso, porque Deus não nos dá espírito de covardia. A Bíblia vai dizer isso. E aí tem 16 nações, 16 etnias, 16 línguas lá, também comentamos isso lá em cima. Essas pessoas são espalhadas pelo mundo conhecido. O evangelho começa a crescer. 3.000 se convertem em Jerusalém, a igreja nasce. Depois 5.000, não é? São convertidos. Está confortável demais aqui. Começou a morrer alguma coisa. Não começou a morrer? Vamos ficar em Jerusalém mesmo, porque Jesus falou para a gente ficar aqui. Vamos ficar aqui. Aquelas pessoas que ouviram e se converteram, eles vão dar conta. E aí, vão ficar aqui. Parece até que fizeram Jerusalém uma torre de Babel. Não é? Vamos ficar aqui em Jerusalém mesmo. O que é que vem sobre a igreja de Jerusalém? Perseguição. Deus manda perseguição. Não foram os romanos que perseguiram, não. Deus manda perseguição. Usando os romanos. Deus manda perseguição. O que é que acontece? A não ser os apóstolos, todo mundo sai de Jerusalém. Não é? A igreja de Jerusalém foi para fora, porque a perseguição está grande demais. O que é que acontece? Deus vai usar lá um diácono, né? Filipe, cheio de poder, cheio de unção, cheio do Espírito Santo. Não era um dos apóstolos,
Era um discípulo, diácono, cheio de poder, cheio de unção, um evangelista, para pregar. E a igreja, vamos falar assim, né? A igreja de Filipe estava bombando, gente. As pessoas se convertendo, as pessoas confessando pecado, avivamento. Lá em Jerusalém a igreja começou a morrer. O que Deus manda? Perseguição para que haja avivamento. E houve avivamento, porque a igreja cresceu. Na perseguição a igreja não diminuiu, na perseguição a igreja cresceu. E Filipe é um dos usados, não é? É um dos usados. E aí Filipe está ali, naquele ministério dele bombando, o Espírito Santo, né, ali selando o ministério de Filipe. Lógico, também os apóstolos trabalhando em Jerusalém, lógico, né? Lógico. Os outros espalhados sobre as outras nações, né? Também evangelizando. Também evangelizando. Mas a Jerusalém ali, a igreja em Jerusalém, estava passando no estreito de Jeová, como falam alguns, né? Estava ali sendo perseguida, né? E Filipe está ali pregando, anunciando, falando. Filipe andou com Jesus? Não. Filipe viu Jesus? Não, a não ser o apóstolo. Mas esse Filipe de Atos? Não. Filipe estava ali, um dos 120? Não. Ou talvez sim, não é? Não sabemos. A gente não sabe quem eram os 120. Sabia que tinha alguns, eram dos apóstolos, lógico. Mas Filipe pode ser um desses 120, ué. E aí Filipe vai embora. E a igreja de Filipe, não é? Está crescendo, bombando, tudo dando certo. As pessoas se convertendo e cada vez mais crescendo. Não a igreja de Filipe, você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? A igreja crescia através da pregação de Filipe. A igreja crescia através do anúncio de Filipe, da vida de Filipe, não é? O eunuco, aí chega nesse momento, vai lá, numa estrada deserta, porque é importante que você esteja lá. Ah, Deus, não vou não. Olha só, Senhor, olha como está tudo dando certo aqui. A multidão, ele fala isso? Ele vai, né? Ele obedece. É levado, na verdade, né? É levado. Mas ele podia falar, eu não quero não, vou ficar aqui. Mas ele vai, impulsionado pelo Espírito de Cristo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. A Bíblia vai dizer isso. O Evangelho de João, né, vai dizer isso. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Ou seja, aquele que não nasceu de novo não é de Cristo. E não tem o Espírito Santo. E aí ele vai lá para ganhar uma pessoa só, enquanto ele está num ministério bombando. Isso é o que Deus faz. E a obediência é maravilhosa, não é? Porque o Espírito Santo traz consolo, paz, não é? Tranquilidade. Então, ele trabalha em nós para que a gente cresça. O Espírito Santo, em primeiro lugar, ele convence o homem do pecado. Jesus vai deixar isso bem claro. Convence do pecado, convence que ele é pecador. Convence que ele é pecador. E qual é o pecado que o Espírito Santo convence a humanidade? Que não acreditava em Cristo. Jesus vai dizer isso, né? Do pecado porque não acreditaram em mim. Eu ter vindo para salvar, buscar os perdidos. Esse é o pecado imperdoável, né? De não crer em Jesus Cristo como Salvador. Ou, lá no contexto, dizer que é o diabo que está fazendo a obra de Deus. Né? Que é o contexto do pecado imperdoável, é esse. Esses milagres que Jesus está fazendo é Beelzebu, é o príncipe dos demônios. Então esse é o pecado imperdoável, que o verdadeiro crente jamais vai cometer. Porque o verdadeiro crente tem discernimento no espírito. Sabe se é um espírito maligno ou não. O crente sabe isso. Em Jesus, ele sabe. O Espírito Santo fala isso com a gente. Né? Isso aí é carne, isso aí é uma doença, ou então é um espírito maligno. O Espírito Santo vai falar isso com a gente. Então jamais a gente vai cometer, aquele que nasceu de novo, jamais pode cometer o pecado imperdoável. Ele não vai negar Jesus, porque ele nasceu de verdade, e ele jamais vai atribuir um trabalho do Espírito de Deus para o demônio. Jamais, porque ele tem discernimento do Espírito. Então ele convence o ser humano que ele é pecador. É a primeira ação do Espírito Santo na igreja, ou no mundo.
Convence. Depois ele do juízo, não é? Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ele convence que Deus vai julgar. Ele convence que tem um juízo final. Ele convence que vai haver um julgamento. Ele convence que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, não é? Convence. E da justiça de Deus. Voltei para o Pai, não é? Voltei para o meu Pai. E aí, no 9º dia, no 10º dia, só tem 120 que permaneceram orando, que permaneceram buscando, que permaneceram confiantes na promessa. E o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas. Por acaso falam em novas línguas, não é? Por acaso profetizam, mas isso não significa que todas as vezes vai acontecer isso. Por acaso eles anunciaram para aquelas nações para ouvir a voz de Deus. Então ele convence o homem do pecado. Quem convenceu as pessoas ali que eram pecadoras foi Pedro? Não, foi o Espírito de Deus que convenceu. Foi o Espírito de Deus que convenceu através daquele sermão simples do apóstolo Pedro, não é? Vocês mataram Cristo. É isso que resume o sermão de Pedro, não é? Mas vocês mataram o Salvador, não é? Vocês entregaram o Salvador à morte. O que nós vamos fazer? Arrependam-se. A primeira ação do Espírito Santo é convencer que a pessoa é pecadora e ela precisa se arrepender. Ela se arrepende, ela nasce de novo, não é? E aí ele vai trabalhando. A segunda ação do Espírito Santo é regenerar a pessoa, não é? Regenerar ela. João capítulo 3, verso 5. Vamos ver lá. João 3, verso 5. Só para a gente lembrar aí. João 3, 5. Aqui é o que? Jesus conversando com quem? Com Nicodemos, não é? O Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, vai dizer o quê? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus nos regenera. Ah, mas o que tem a água a ver com isso? Gente, todo convertido era batizado imediatamente. Pelo amor de Deus, esse é o contexto, não é? A pessoa se converteu, ela era batizada. Então, era associado o novo nascimento com o batismo, imediato. O eunuco não foi batizado imediatamente? Certo? Foi batizado imediatamente. Então, assim era a igreja primitiva. Era batizado imediatamente. Não tem nada que possa atrapalhar você ser batizado, seja batizado. Certo? Alguma coisa interfere? Alguma coisa não permite? Não seja. Alguma coisa não te impede? Seja. Né? Assim era a igreja primitiva. As 3.000 pessoas que se converteram foram batizadas imediatamente. Né? Paulo, quando se converte a Cristo, é batizado, não é? Ele é batizado. Então, todos foram batizados em nome de Jesus. Todos foram batizados. Então, o Espírito Santo nos regenera. O homem é concebido em pecado, nasce em pecado, vive pecando por causa da inclinação pecaminosa que ele tem. O Espírito Santo agora vem e fala assim: agora você é um pecador justificado. Você foi declarado justo em Jesus. E aí o selo dessa declaração é o quê? É o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos sela, não é? Para nos regenerar. Ele vai trabalhando agora de dentro para fora com gemidos inexprimíveis, né? Como a irmã bem lembrou, vai nos convencendo que a gente precisa fazer a coisa certa, não é errada, não é? Vai nos convencendo que realmente a palavra de Deus é a verdade. É o Espírito Santo que convence. Se você chegar e falar que a palavra de Deus é uma verdade absoluta para um não convertido, ele vai ser loucura, porque não existe verdade absoluta. Mas para nós que somos nascidos de novo, a verdade absoluta é a palavra de Deus. É Cristo Jesus que é a verdade de Deus. É a palavra, é a verdade absoluta. E aí também o Espírito Santo nos sela, não é, como propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Nos sela. É Ele que é o selo da salvação. É Ele que nos sela. Atos capítulo 19, mais uma vez, verso 1. Os 12, né? Que eu chamo de 12, que absurdo. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? O que é Espírito Santo? A gente não sabe o que é isso não. Ué, mas Jesus não falou para vocês ficarem em Jerusalém até que vocês fossem revestidos de poder? Não falou isso para os discípulos? Falou isso.
Não é? Jesus falou isso. Mas por que não ficou? Porque não deu crédito. Não é? Não deu crédito. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Não deu crédito a isso. Vocês foram batizados em quem então? Só no batismo de João. Só no batismo do arrependimento, que era o símbolo do batismo de João, que também é o nosso. Só que o de João não era em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não era em nome de Jesus. Então, aí o que Paulo faz? Batiza eles. Aí tem gente que fala assim, mas então eles foram rebatizados, né? Não, eles não foram rebatizados. Tem gente que implica com a gente, com os batistas, né? Por que batista batiza de novo? Batista não batiza de novo, não, meu Deus do céu. Certo? É uma doutrina nossa, dos batistas e de outras denominações, né? Não batiza de novo. É o batismo como a gente entende. Então, se você quer ser batista, você precisa passar pelo batismo. Esses 12 aqui foram batizados no batismo de João, se arrependeram dos seus pecados e viveram lá como homens santos. Só que esses homens não receberam o Espírito Santo, porque só recebeu o Espírito Santo os 120 e os 3.000, início. E nesse momento aqui, esses 12 de Atos 19 não estão. Se esses 12 aqui de Atos 19 foram batizados no batismo de João, eles estão lá, ou deveriam estar em Jerusalém, ou não? Sim, porque eles estão na história. Sei lá quantos anos eles têm, 60, 65, sei lá quantos anos esses homens aqui têm. Não eram meninos novos, não. Vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João. Em Atos capítulo 19, alguém batizava alguém, a igreja batizava alguém no batismo de João? Não. Batizava no batismo de Jesus Cristo. Certo? Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus do Nazareno. Eram essas fórmulas aí de batismo. Não era mais o batismo de João somente. Jesus não batizava, eu te batizo em meu nome. Não é? João, eu não te batizo em nome de Jesus, não, porque não tinha essa ideia ainda. O batismo de João era o batismo de arrependimento. Por quê? Posso ser batizado? Pode, não é? Mas produza fruto digno de quem se arrependeu. Esse é o batismo de João, que também é o nosso, faz parte do nosso. Só que o nosso tem algo a mais, Jesus, que do de João não tinha. O nosso agora, o da igreja, tem o batismo de Jesus. Somos batizados em nome de Jesus, não é? Lá não era só para se arrepender, mostrar que se arrependeu e vivia uma nova vida, como a gente também vive. Então o batismo aqui, bíblico, na água, é o símbolo de arrependimento, morte para o mundo e vida para Cristo. Se arrependeu da vida antiga, que já aconteceu quando nasceu de novo. Por isso que Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta é o quê? Nós nem sabemos o que é o Espírito Santo, porque foram desobedientes. Só recebeu o Espírito Santo quem estava em Jerusalém, certo? Naquele momento histórico ali, e depois das conversões. Então aquelas pessoas que estavam ali, batizadas pelo batismo de João, não tinham nascido de novo. Dá para entender que tem muita gente batizada aqui, que não nasceu de novo ainda? Dá para entender isso? Que não nasceu de novo ainda, que tem o nome no hall de membro e não nasceu de novo ainda. Não nasceu de novo ainda. Em que batismo vocês foram batizados? No batismo das águas. Lógico que agora, aqui é em nome de Jesus, mas tem muita gente que também é batizada em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho, e não nasceu de novo ainda. Que consegue nos enganar, né? E consegue enganar a si mesma. Si mesma. Aí o Espírito Santo vem e convence, tu não nasceu de novo ainda. E aí a pessoa, não é? Hoje eu aceito a Jesus. Eu de vez em quando eu não faço desafio aqui. Quem que é crente? Quem que já levantou a mão? Quem que tem nome no hall de membro e quer hoje entregar a vida para Jesus? E tem alguns corajosos que fazem isso. Quem que convenceu? Foi a minha palavra? Ou foi o Espírito de Deus? Foi o Espírito de Deus. Já aconteceu pelo menos umas 3 vezes isso aqui, não é? De pessoas que são crentes, até de outras denominações, de outra igreja, ou daqui mesmo, levantar e aceitar Jesus sendo membro aqui. Já aconteceu algumas vezes aqui. Então, importa nascer de novo. Isso que importa. Aí o que Paulo faz? Batiza eles em nome de Jesus, impõe as mãos sobre ele tinha essa autoridade, lógico, né? Que a gente não tem mais isso. Ele tinha essa autoridade, ora por eles e eles são batizados pelo Espírito. Aí eles recebem o Espírito Santo, não é? Que o batismo do Espírito Santo é vir habitar naquele que crê. Aí eles recebem o Espírito Santo.
E aí eles falam em novas línguas, tá? Tudo aqui em Atos capítulo 19, certo? E vão profetizar, falar em novas línguas, tudo no contexto bíblico. Então, para finalizar, o Espírito Santo nos sela como salvos. Então, quem não tem as confusões das denominações, que não, né, eu respeito como cada denominação entende, mas o que Paulo está querendo dizer aqui em Atos capítulo 19? Que a partir do momento que você creu em Jesus de verdade, e você se arrependeu dos seus pecados de verdade, você recebe o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai fazer em você é outra coisa. Aí é com ele. Se vai falar em novas línguas, se vai profetizar, vai fazer sinais e maravilhas, é com o Espírito Santo. É ele que sabe, não é? E aí, eu sempre me baseio nisso. É preciso ter o selo do Espírito, ser selado pelo Espírito Santo. Que é a prova do novo nascimento, é ser habitado pelo Espírito. Não é eu chegar aqui e começar a falar uma língua aí para dizer que eu tenho o Espírito Santo. Não é isso. Isso é com Ele. Isso é com Ele. Não é comigo. É com Ele. Não é comigo. Certo? Então, qual é a característica do nascido de novo? Ele é morada do Altíssimo. Que de vez em quando fala assim, ó, tu está indo para o caminho errado, corrige a tua rota, acerta o teu caminho, é isso aí, continua firme, constante, não é? Isso é que o Espírito Santo faz em nós. Para o mundo é a voz da consciência, para nós é a voz da consciência com o poder do Espírito, não é? Poder do Espírito. Muitas pessoas sabem o que é certo e o que é errado e faz o errado sabendo que é errado. O nascido de novo só vai fazer o errado porque ele quer, porque ele sabe que não pode fazer. Não é? Então, levantar a mão e votar numa assembleia que eu não posso, é pecado. Ou não é pecado? Se tem uma lei que não contraria a palavra de Deus, que diz que eu não posso e eu faço, eu peco. O Espírito Santo está ali, não faz, não faz, não faz, não faz. Eu fiz. O que eu fiz? Pequei. Desobedeci a voz do Espírito. Aí você obedeceu, beleza. Segue firme, constante, sempre abundante. Você com ele, certo? Para muitas pessoas, fazer coisa errada não tem nada a ver, não é? Como eu costumo dizer aqui, como a vovó me ensinou, e vocês também com certeza já ouviram isso várias vezes, não é? Você não é todo mundo. Todo mundo pode estar fazendo, mas você não é todo mundo. E Deus vai trabalhando, esse é o Espírito Santo em nós. É a marca, é o selo da promessa de salvação, é o Espírito Santo. E aí, sem ele, a história ia acabar, com certeza. Não tirando mérito, não é isso não. Mas é tão maravilhoso Deus trabalhando na história, através do Pai, através do Filho, através do Espírito, que a gente está aqui hoje, porque o Espírito de Deus nos convenceu que Jesus é o Salvador. Não é? Que nos convenceu que aqui está a verdade. Que nos convenceu que a gente precisa viver melhor. Não é? Ser um cidadão melhor, ser uma pessoa melhor. Quem convence isso? O Espírito Santo. Não é? Ele que convence. Agora, certas coisas que para o mundo é lícito, para nós não é. Mas não é crime. Mas para nós é. Porque contraria a vontade de Deus. Então, mesmo que venha uma lei dizendo que pode fazer aquilo que contraria a vontade de Deus, a gente não vai fazer. Certo? Ah, mas vai vir uma lei no Brasil, para finalizar mesmo, né? Vai vir uma lei no Brasil que vai obrigar os pastores, os padres, os sacerdotes de templos espíritas a fazer casamento. O líder religioso pode vir quando quiser, eu não faço. Você está entendendo o tipo de casamento que eu estou querendo dizer, né? Eu não faço. Ué, não pode falar isso não, ainda mais está na rede social, né? Pode falar isso não, eu não faço. Contraria a palavra de Deus para mim. Então, uma lei mundana, a gente não pode cumprir. Isso não significa que a gente tem que fazer discurso de ódio. Isso não significa que a gente tem que odiar. Porque o avivamento traz amor ao próximo. O avivamento faz você amar ao próximo mais ainda. Porque você se vê tão pecador como ele. Isso que o avivamento faz. Não é? Mas eu não tenho um pecado tão grande. Mas tem pecado. Nos seus olhos o pecado do outro é grande. Para Deus é tudo igual. E Deus vai trabalhando em nós. Então o Espírito Santo, qual é a pergunta que muitas pessoas fazem? Qual é a ação do Espírito Santo na igreja hoje? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que para mim já convenceu, não é? E nos dá poder
para resistir ao pecado. É isso que ele faz. Sem ele, a gente não resistiria. Sem o Espírito Santo, a gente não resistiria ao pecado. Mas o Espírito Santo faz a gente resistir, não é? Porque ele geme. E a gente percebe ele gemendo. E às vezes a gente consegue entender o que ele está falando, não é? A gente consegue entender. É isso. Não é tão maravilhoso poder ver que, né, estuda aqui, estuda ali, mas é Deus, gente, trabalhando em nós. Para o bem nosso e da comunidade a qual a gente pertence e as pessoas que estão ao nosso redor. Então que Deus continue te usando com poder e graça, não é? Com poder e graça. E aí, lembrei aqui uma pergunta que fizeram lá para acabar mesmo, né? Acabar mesmo. Qual é a diferença da minha unção para a sua unção? Nenhuma. Ninguém tem mais unção do que o outro. Ninguém tem. A unção é única, é o Espírito Santo. O que Deus vai fazer e você permitir Ele fazer, aí que a gente enxerga. Aquele irmão é mais ungido, aquela irmã é mais ungida. Não é mais ungido e mais ungida. Só está se deixando ser usado e deixando ser usada. A mesma unção que está sobre um pregador, está sobre aquele que nem sabe ler. Dá para entender? Porque ele nasceu de novo. É o mesmo Espírito que habita. Então não tem diferença. Tem diferença de comissionamento, mas não de unção. Não tem diferença de unção, porque somos ungidos pelo mesmo Espírito, chamados para fazer obras diferentes, mas o mesmo Espírito. Então não tem unção diferente. Todos somos ungidos, não é? Não toquei nos ungidos do Senhor, não faz mais parte da ideia do Antigo Testamento no Novo. Certo? Quando a gente fala assim, alguns, né? Não toquem nos ungidos do Senhor. Pensa em quem? No pastor. Não é isso? Todos somos ungidos agora. Todos somos ungidos. Com a mesma unção. Com o mesmo Espírito. Com comissionamentos diferentes. Tem gente que é chamado para ir lá para os cafundéu do mundo, não é? Nem todo mundo é chamado para ir para lá. É um chamado diferente com a mesma unção. Nem todo mundo é chamado para ser pastor, alguns são. É a mesma unção com um chamado diferente. Então, cada um Deus vai colocando onde Ele quer, porque é o Espírito de Deus que sabe o que essa igreja precisa e o que a igreja precisa. Então, que Deus continue te usando. Amém? Com poder e graça. Não é? E busque sempre resposta em Deus, e Ele vai dar a resposta. Vamos orar, né? Feche teus olhos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E através do Teu Santo Espírito nos mostrando o que devemos fazer, como devemos agir. E se nós fazemos alguma coisa contrária à Tua vontade, estamos cometendo pecado. Ajuda-nos a entender a Tua voz, Senhor. Ajuda-nos a entender o Teu direcionamento. Ajuda-nos a entender a Tua vontade, não somente nós que estamos aqui, os que nos acompanham, a Tua igreja espalhada sobre a terra, a entender que o Senhor sempre quer que haja um avivamento, um reviver aquilo que está adormecido. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos capacita a fazer coisas inimagináveis, porque o Espírito Santo trabalha em nós. Eu te agradeço por isso, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos fez estar aqui essa manhã para estudar a Tua palavra, meditar nela, louvar ao Teu nome. E traga-nos de volta, Senhor Deus, à noite para podermos estar aqui cultuando ao Teu nome da mesma maneira. Leva-nos guardados por Ti, Senhor. Eu te agradeço pela lembrança que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Estamos assim encerrando.